Aí, sejam muito bem-vindos a essa live. Olha, pra você que já viu aqui o título da live, é sobre o ladrão de paletó. Aí talvez você fique pensando assim, mas tá o que é isso, né? Esse ladrão de paletó, o que ela quer dizer com isso? Pois é, hoje eu tive um sonho e nesse sonho... Oi, Cristina! Agora, Cristina, sempre quando eu faço uma live eu lembro de você. E você sabe por quê, né? E hoje eu vou falar boa noite. Falar sobre o ladrão de paletó, que foi um sonho que eu tive hoje. E eu tenho certeza que esse sonho tem a ver com algo que muitos cristãos experimentam na sua vida. Mais crentes do que cristão, na verdade. Então vamos começar logo, já vou contar a história do sonho aqui, como é que foi esse sonho, como é que ele começou. E o sonho foi o seguinte: a gente estava numa loja e aí nessa loja a gente estava comprando algumas coisas, né? A gente estava se preparando para comprar certos produtos, certos objetos. E aí de repente apareceu um cara que estava de paletó. Ele tava bem vestido, né? Normal, né? Bem vestido. Numa loja, tudo bem, né? E aí, o que ele tava fazendo? Ele tava roubando. Ele colocava a mão nos produtos que as pessoas iam comprar. E antes que elas comprassem, ele roubava os produtos da mão das pessoas. E aí, esse sonho continuou, mas a parte principal que eu quero falar hoje é sobre esse ladrão de paletó. Imagina a cena, você tá lá no mercado e antes de você comprar, você tá com os produtos todos no seu carrinho e de repente um cara vem e leva esse carrinho embora. Rouba diante na sua frente, ele rouba as compras que você estava pronta para fazer. Quando eu acordei e anotei esse sonho, eu percebi quem que esse cara era. Esse ladrão de paletó é a religiosidade. Pois é, a religião rouba aquilo que Jesus já nos deu. Coisas que estão, cara, tão na nossa mão. E o ladrão vem e rouba. O ladrão veio e roubou aquilo que estava tão na minha mão, estava tão na nossa mão ali naquele sonho. E é bem assim que a religiosidade faz com os cristãos. Jesus já pagou por tudo o que a gente precisava, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que nós temos posse hoje foi porque Jesus nos deu, foi porque Jesus pagou por isso, foi porque Jesus pagou para a gente ter isso. Só que o que a religiosidade faz? A religiosidade, ela não é uma pessoa que anda para lá e para cá e ela é chamada de religiosidade. Não, religiosidade são pensamentos. São pensamentos que muitas vezes são vindos de espíritos que não estão falando aquilo que Jesus diz, e são pessoas que são influenciadas por doutrinas, por pensamentos que são pensamentos religiosos. E o que é um pensamento religioso? É toda tentativa humana de conquistar aquilo que Jesus nos deu. E aí, o que acontece? Além disso, são pensamentos que negam, que desacatam aquilo que a obra consumada nos concedeu. E esse ladrão fez justamente isso. No sonho a gente estava com tudo na mão, mas aí veio um cara e pegou isso. Só que nós hoje, acordados, né, digamos assim, a gente não precisa deixar que isso aconteça. A gente não precisa deixar que a religiosidade roube aquilo que Jesus já nos deu. A religiosidade, eu separei 3 coisas que ela afeta na vida de um cristão, na vida de um crente. A primeira que eu separei aqui é a liberdade. A religiosidade, ela rouba a liberdade das pessoas. Ela rouba a liberdade que a pessoa tem de
expressar, de desenvolver os seus dons, que Deus deu para ela. Ela rouba a liberdade que a pessoa tem de fazer coisas que Deus colocou no coração dela, mas ela fica, será que eu posso fazer isso? Ou, eu tenho que perguntar para fulano de tal se eu posso fazer isso ou não. Só que não é assim que Jesus chamou a gente para viver. E esse ladrão, ele roubou aquilo que estava tão na nossa mão. O interessante desse sonho é que ele não roubou da prateleira. Ele também não roubou depois de ter comprado o produto. Ele roubou enquanto o produto estava na nossa mão. Ele estava ali na nossa mão e esse ladrão roubou aquilo que estava... Assim, a gente estava pronta para comprar. E o ladrão veio e tomou. E é isso que a religiosidade faz. Lá em João, a Bíblia fala que Jesus diz pra gente que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10. E quem é esse ladrão? Diferente do que muitas pessoas acham, esse ladrão não é o inimigo, né? Não é o diabo, como muitas pessoas, até na igreja, né, na instituição religiosa, fala que é. Esse ladrão é religiosidade, bem como eu sonhei, bem como estava no sonho. O ladrão veio e roubou aquilo que estava bem pertinho na minha mão. Oi, pessoal que entrou agora, Júnior, Bianca, oi. Sejam muito bem-vindos. Aqui eu tô falando sobre o ladrão de paletó. Pois é, no sonho esse ladrão estava vestido de paletó. Eu não coloquei esse nome à toa. Ele realmente estava com esse tipo de roupa. E quando eu estava escrevendo o sonho, eu vi na hora o que isso estava querendo dizer pra mim. E pra gente agora, né? E aí, esse ladrão de paletó roubava, ele tirou aquilo que tava tão pertinho, sabe? Então tem coisas que a gente está tão pertinho de alcançar, tem coisas que estão tão pertinho da nossa mão, mas uma mentalidade errada faz com que isso seja roubado das nossas mãos. Mas eu e você, a gente não precisa aceitar esse tipo de coisa. A gente não precisa aceitar isso. A gente não precisa aceitar que esse ladrão venha e roube as coisas que estão na nossa mão. A gente pode sim não permitir que isso aconteça. Nós temos a posição, o posicionamento de falar, não, eu não deixo que esse ladrão roube. E ele estava muito bem vestido. Ele era super passaria muito desapercebido. Nossa, ele tá de paletó, ele tá bem vestido. Ele é uma pessoa do bem, de bem. Gente, eu não... Aqui, eu estou falando como que eu vi no sonho, mas o interessante é que isso acontece na vida real. Existem pessoas que realmente estão, super, né, eloquentes, super, né, tendo a atenção de muitas pessoas, mas, na verdade, o que essa pessoa tá fazendo é roubar aquilo que tava na mão das pessoas. Esse ladrão, ele não pegava da prateleira. O que isso quer dizer? O ladrão, que é a religiosidade, ela não pode esvaziar o nosso depósito no céu. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, ele não tem esse acesso. O ladrão, ele não consegue roubar aquilo que nós temos nos céus. E esse ladrão também não roubava a gente depois de comprar. Porque depois de comprar, esse produto seria um fato na nossa vida. Esse produto seria uma certeza na nossa vida. Tá comprado, tá feito, tá consumado. Mas esse ladrão, no processo, ele conseguia sim roubar ou não. Ele tinha no sonho ele conseguia ter esse caminho assim de roubar antes que a compra fosse feita. Oi, Paloma! Ai, que fofo! Minha mãe, Kézia, Kedma também, sejam muito bem-vindas. E aí, vamos prestar atenção, porque quando a gente começa a crer na nova aliança, naquilo que Jesus já conquistou pra gente, a gente tá entendendo que Jesus fez na cruz, ele já concedeu pra gente todas as bênçãos, né? Na Bíblia tá falando que todas as bênçãos espirituais
nos foram dadas em Cristo Jesus. Ele fala da nossa posição, que é nas regiões celestiais. Então, nós temos acesso e nós estamos nos lugares onde as nossas bênçãos, aquilo que você almeja com seu coração, essas coisas você já tem posse. Por exemplo, uma cura, prosperidade, uma vitória, tudo isso você já tem, tudo isso você já possui. E aí, o que acontece? É nesse momento que a gente precisa ficar atento para não deixar que o ladrão de paletó, lembre que eu tô falando do sonho, não permitir que um ladrão de paletó roube aquilo que tá na sua mão. Não deixa ele pegar aquilo que tá na sua mão. Você já conquistou a cura em Cristo Jesus. Jesus já te deu a cura, ele já te deu provisão, ele já te deu tudo aquilo que você precisa, ele já liberou os anjos, ele já te deu tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dele na sua vida aqui na terra. Então não deixe que um ladrão roube. Preste atenção, ele está vestido bem, ele tá bem vestido, mas ele continua sendo um ladrão. Não é porque ele muda de roupa, não é porque ele troca de roupa, não é porque ele veste uma roupa bonita que ele deixa de ser ladrão. Ele continua sendo um ladrão, ele continua roubando, ele continua matando e ele continua destruindo. Então, é importante perceber, se você quer deixar esse ladrão roubar você, você deixa, você tem liberdade para deixar ou para não deixar, mas eu tô aqui e não vou deixar esse sonho passar e nem deixar essa live passar sem dizer para você perceber o que acontece quando a gente permite ser enganado pela religiosidade, porque a religiosidade é o ladrão dessa história. Ela rouba coisas tão incríveis que a gente pode viver. Ela rouba experiências tão grandes que a gente pode viver. E a gente não precisa deixá-la roubar. E como que a gente faz para que não deixe ela roubar aquilo que é nosso? Se aproprie daquilo que já é seu. Como a minha mãe falou aqui, a keserartesan.store. Temos que nos apropriar. A gente precisa nos apropriar daquilo que já é nosso, daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. E aí, como é que a gente faz isso? É crendo, é tendo fé, é acreditar. Gente, as coisas do reino são tão simples, são mais simples do que eu ouvi por anos. Talvez por anos você ouviu pessoas falando coisas tão complicadas, como se a vida cristã fosse extremamente difícil, fosse, uma coisa assim cabulosa, que você tinha que fazer anos de teologia para ser cristão. Não, é muito fácil. E Jesus disse que se a gente não fosse como uma criança, a gente não herdaria o reino dos céus. Jesus falando, é tão simples que uma criança tem o reino dos céus. Ela tem o reino dos céus, então nós temos que ser como elas para alcançar, para ter o reino dos céus. Então é muito simples, é acreditar naquilo que Jesus disse. Jesus falou e está falado, o que ele diz é a verdade. Ah, mas a sua conta bancária está com tal número. Ah, mas o diagnóstico que o médico deu foi tal. Não acredite nos fatos, acredite na verdade acima dos fatos. Não acredite naquilo que essa terra diz. Acredite naquilo que o céu diz sobre a gente. Acredite naquilo que o céu fala sobre você. Então, perceba que existe uma realidade muito além daquilo que o seu olho consegue enxergar. Existe uma realidade muito grande, além daquilo que você consegue ver com os seus olhos naturais. Só que o ladrão, ele tenta roubar essa simplicidade. Essa é mais uma coisa que esse ladrão tenta roubar. Ele tenta roubar a simplicidade. É tão simples alcançar as coisas do céu, é tão simples viver as coisas do reino, mas ele tenta fazer as coisas ficarem complexas. E aí ele rouba a cura, ele rouba o amor que já foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Ele rouba aquilo que nós recebemos como filhos.
Então, esse ladrão de paletó, ele rouba aquilo que está tão na nossa mão, aquilo que a gente já recebeu. Não é que a gente ainda vai receber as coisas que Jesus deu pra gente. Nós já temos isso. E esse ladrão roubou. Ele tentou roubar. No sonho, ele não chegou a roubar. Mas eu via a intenção dele em colocar a mão nos produtos que estavam na nossa mão. E aí, o que acontece é que a gente precisa ficar atento. Porque já tá na nossa mão. Jesus já deu pra gente tudo aquilo que a gente precisa. Ele já deu pra gente, através da cruz, tudo aquilo que a gente precisa para viver a nossa vida, para viver o propósito de Deus nessa terra. Ele já deu. Ele já entregou na nossa mão e é da nossa parte manter e tomar posse, se apropriar daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. E não permitir que um ladrão de paletó nem tente roubar aquilo que é nosso. Então, a religiosidade ela é muito sutil, ela é muito enganosa. E lembra, o engano é sempre muito parecido com a verdade, mas ele sempre é uma distorção. Ele nunca vai conseguir ser a verdade. Ele tenta parecer com a verdade, mas ele nunca é a verdade. Ele sempre tenta parecer com ela, mas não consegue ser ela. Porque só Jesus é a verdade. Ele é a verdade, ele é a porta, e ele é o caminho, e ele é a vida. Então, é só através de Jesus que nós conseguimos ter vida plena, vida de verdade, vida abundante. E é isso que Jesus tem pra gente. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E que cada dia mais essas palavras sejam repetidas para todo mundo ouvir, para que você sempre se lembre disso. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Viva uma vida em abundância com Jesus. Não deixe o ladrão ficar roubando aquilo que já é seu. Não deixe uma mentalidade. Entende que é uma mentalidade, é um pensamento, é uma forma de pensar, é algo que se acredita. Essas coisas são capazes de roubar aquilo que já é nosso. Mas da mesma forma, quando a gente pensa nas coisas do alto, quando a gente imagina as coisas do alto, quando a gente foca os nossos olhos nas coisas do alto, nós também percebemos a verdadeira realidade. Qual é a verdadeira realidade? A realidade de que Jesus já nos deu tudo e que nele nós podemos ter, sim, uma vida plena, trazendo a realidade dos céus para a terra e viver no agora o céu. Não esperar morrer para viver o céu, mas viver o céu agora. Fechar os seus olhos, se conectar com Jesus, se desconectar de tudo nessa terra e se conectar com Jesus e perceber que nós somos um com Ele e que existe uma realidade real que é a vida com Jesus no céu e experimentar disso ao mesmo tempo em que estamos na terra. É muito importante que se lembre desses pontos simples, de qual o tema da live é ladrão de paletó. Não permita que o ladrão de paletó roube aquilo que já é seu. Mas agora, talvez você entrou nessa live e não sabia que isso já era seu. Então agora que você sabe que a vida abundante já te pertence, agarre ela, deseje ela, queira viver a vida do reino aqui na terra. Queira viver a vida do céu na terra. Se aproprie mesmo, tome posse mesmo. Outro momento aqui agora, eu tava pensando assim, gente, eu fiquei tanto tempo querendo uma coisa, tanto tempo querendo algo, que agora que parece que eu tenho isso, eu fiquei assim, tipo, tá, agora eu tenho? Tipo, como assim? Eu não tô procurando mais? Eu não tô buscando mais por isso? Como assim eu já possuo aquilo que eu tanto esperava? Coisas assim vão acontecer com você.
Deus, ele tem poder para mudar coisas na sua vida que vão se encaixando e te fazendo experimentar o amor dele na sua vida. Ele liberou os anjos e a gente pode cooperar com eles para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Então, se abra para aquilo que Deus já te deu, que é uma vida abundante aqui na Terra. E não permita que um ladrão de paletó roube aquilo que já está na sua mão. E agora, gente, para já encaminhando para o final, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que ainda dá tempo de eu responder. Mas já se encaminhando para o final, que você se lembre sempre de que tudo já é seu e que depende de mim, depende de você crer. É uma questão de ter fé. Fé, um pensamento positivo, uma vontade assim. Não. Essa fé que eu tô dizendo é realmente fé na obra consumada da cruz. Na obra consumada na cruz. Que Jesus fez lá na cruz. Aquilo que Jesus conquistou por nós lá na cruz. Ele pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Para que nós pudéssemos, de novo, sermos um completamente com o Pai. Então, que você venha experimentar dessa realidade na sua vida. Que não seja só um conhecimento. Que essa live não seja só um conhecimento para você, só mais um conhecimento na sua cabeça. Eu já vivi muito tempo de conhecer e não experimentar, mas agora eu sei que é o tempo, é hoje e agora, de eu começar a experimentar aquilo que Jesus tem para eu viver. E agora eu vou responder aqui a pergunta da Cad Melodia. Como crer em Jesus na prática? Como crer em Jesus na prática? Você já crê em Jesus. E esse crer em Jesus é como? A gente não consegue ver Jesus, né, com os olhos assim naturais. Ele é invisível. Deus é invisível. E a gente acredita nele. E a gente crê que ele é real. A gente crê que ele é uma pessoa, que ele não só existe, que ele é. E então, o crer é você decidir dar crédito a uma palavra. É você decidir dar crédito a uma afirmação, que é Jesus é real. Jesus é poderoso. Jesus morreu por você. Então, você decide crer naquilo que Deus falou. É como se fosse o seguinte exemplo. Você tem um celular na sua mão agora. O fato de você ter o celular significa que você faz uma ligação? Não. Você tem Agora explicando o que isso quer dizer. Você tem o celular. O celular é como se fosse a fé. Você tem a fé. Mas o crer é o verbo. O crer é o usar o celular. É você usar a fé que você tem. Então, crer em Jesus na prática é você usar a fé que você tem. E acreditar nele. Acreditar no que ele diz. Acreditar no que ele fez. E aqui a próxima pergunta. E eu gosto muito dessa pergunta. Que é como aumentar a minha fé. A Cristina perguntou aqui pra gente. A fé, ela é como um músculo, né? E o músculo, como é que a gente trabalha os músculos? A gente precisa ir na academia e pegar peso. A gente precisa exercitar, a gente precisa usar os nossos músculos. Todo ser humano tem músculo, mas se o ser humano não usar o músculo que ele já tem, o que acontece? O músculo fica atrofiado, o músculo enfraquece. Então não quer dizer que uma pessoa que tem um músculo atrofiado, não quer dizer que ela não tem, quer dizer que ele não está exercitado. Então, nós já temos fé. Como é que a gente faz para aumentar essa fé? A gente precisa usar.
E como é que a gente faz isso de forma prática? Todo momento em que você está numa situação em que você poderia escolher um caminho mais fácil, você poderia escolher um caminho mais prático, você poderia escolher o caminho que todo mundo toma, mas na verdade você ouve a voz de Deus e você decide seguir o caminho que Ele disse, a direção que Ele deu, fora da lógica, não faz sentido, mas você decide usar a sua fé. Quando você usa a sua fé, ela aumenta. Porque aí você usa ela e você viu, olha, realmente foi de Deus. Realmente foi o Espírito Santo falando. Realmente foi Deus que falou isso comigo. Eu coloquei em prática e funcionou. Então, por exemplo, um exemplo assim muito prático, assim, muito básico. Quando a pessoa está enferma, ela está com uma doença muito simples, uma dor de cabeça. Qual é a decisão que ela toma? Ela decide ir para o primeiro remédio que ela vê, ou ela decide crer que ela já é curada em Cristo Jesus e aproveita essa situação para exercitar a fé dela. A gente todo dia, todas as pessoas recebem oportunidades. Alguns chamam de problemas e outros chamam de oportunidade. Para os cristãos não existe problema, só existem oportunidades de usar a fé. Existem oportunidades de ver a manifestação do poder de Deus. Mas aí é decidir se jogar numa coisa que você fica assim, Jesus, eu tô ouvindo o Senhor falar comigo para fazer tal coisa, não faz sentido, mas vamos lá, vamos em frente, vamos fazer isso. Então é dessa forma que a gente, basicamente, né, dessa forma que a gente aumenta a nossa fé, beleza? E quando a gente aumenta a nossa fé, já linkando com o tema da live, quando a gente aumenta a nossa fé, é quando a gente decide não ser roubado pelo ladrão, que poderia roubar a nossa esperança ou roubar a cura, roubar a prosperidade. A gente não deixa ele roubar. A gente vai e exercita a nossa fé. A gente vai e fala, não, eu vou crer sim naquilo que Jesus fala sobre mim e não vou permitir que a religiosidade roube aquilo que já é meu. Eu vou usar a minha fé, eu vou fazer ela aumentar, aproveitando esse problema que eu chamo de oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus através da minha vida. Beleza? Então, gente, muito, muito, muito obrigada por todos que passaram aqui. Eu espero muito que... Eu creio que o Espírito Santo falou com vocês de alguma forma, alguma coisa, alguma palavra foi realmente de encontro com aquilo que vocês precisavam ouvir nesse momento, ou talvez precisavam ouvir para daqui a pouco. Coisas que foram faladas aqui vão ser... podem ser usadas para daqui a pouco, para talvez daqui a 5 minutos ou talvez daqui a um dia você vai precisar lembrar disso e vai precisar usar a sua fé, porque todo dia a gente tem momentos de que a gente precisa usar a nossa fé. Então, muito obrigada por todos que estiveram aqui, mas antes, claro, né, gente? Oh, meu Deus, ó. Um beijo pro Lorenzo. Lorenzo, você é luz na sua geração. Lorenzo, você é um filho de Deus. Que por onde você for, por onde você caminhar, que você lembre dessa realidade. Você é filho de Deus. Deus te chamou de filho. E você pode caminhar com confiança, sabendo que Ele é o seu Pai, que você é amado por Ele e que Deus te ama muito, muito, muito. Beleza? Beijo, Lourenço. E para todos que estiveram aqui, a Cristina, a Kedma, a Bianca, a Fernanda também, a Paloma, a Késia, minha mãe. Então, a live vai ficar salva. Se você quiser assistir de novo, vai ficar aqui
no Instagram. E para você que tá assistindo no replay, pode comentar aqui embaixo que eu também respondo e interajo com vocês. Beleza, gente? Um beijo, uma boa noite e uma excelente semana para todos. Tchau!